A figura representa as etapas de produção de cloreto de sódio a partir das substâncias sódio e cloro. E tem todo um diagrama aqui com energia. A primeira olhada a gente dá até uma assustada, né, com a grande quantidade de informações, mas vamos para a letra A aqui logo ver qual é a da parada. Então, ó, na letra A, em qual das etapas representadas na figura, uma substância simples passa por uma mudança de estado físico? E aí, galera, se a gente olhar aqui essas etapas, né, o caminho que eu acho que é mais óbvio é começar pela etapa 1, né? Você vai lá do início. Na etapa 1, você observa que você tem o sódio, que é uma substância simples. Recordando, substância simples é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento químico, tá? Não importa a quantidade de átomos, mas tem que ser formada por apenas um tipo de elemento químico. Aí qual é a sacada? Se eu estou tendo uma mudança de estado físico, eu tenho que ficar ligado que a substância, né, no caso ali, a fórmula da substância antes é igual à fórmula que eu tenho depois. Então, porque eu estou fazendo uma mudança de estado físico, né? E naturalmente o estado físico vai ser diferente. Eu sei que ficou meio redundante essas coisas que eu falei, mas é só para poder não ter nenhum tipo de dúvida. Então, observe que eu tenho, ó, uma substância simples no início, no estado sólido. Lá no final, eu tenho a mesma substância, só que no estado gasoso. Então, galera, a etapa que tem uma mudança de estado físico é a etapa de número 1. Agora, por que não pode ser as outras? Na minha avaliação, eu acho que fica muito fácil eliminar tanto a 2, a 3 e a 4 sem entrar no mérito de substância simples, mas eu acho que é muito fácil eliminar porque você, ó, gás, 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 entendeu? Não mudou. E a 5, o que tá rolando? A 5 você vai ter dois íons que vai estar produzindo uma outra substância diferente. Você não está tendo uma mudança de estado físico, aqui você está tendo uma reação, tá? Então não pode ser a número 5, muito embora aqui começa com gasoso e termina com sólido, tá? Então, resolvida a primeira etapa da letra A segunda etapa é: qual é o nome dessa mudança de estado? Então, galera, a mudança de sólido direto para o gasoso, o nome é sublimação. Então, nunca é demais, vamos só dar uma recordada rápida, ó. De sólido para líquido, a gente chama de fusão. De líquido para gasoso, a gente chama genericamente de vaporização, mas aí tem a evaporação, a ebulição e a calefação. De gasoso para líquido, a gente tem a condensação ou liquefação. De líquido para sólido, a gente tem a solidificação. Aí, de sólido para gasoso, a gente tem a sublimação, e algumas literaturas, né, colocam como sublimação e também como ressublimação o caminho de volta, né? Então assim, feito a revisão, né, explicado por que é a sublimação. Então, de sólido direto para gasoso é a sublimação. Aí a letra B, ele pede o valor de X, né? Eu vou apagar isso daqui só para poder não embolar, gente. Então, vamos lá, ó. Ele quer o valor do X. O que é o valor do X? Ó, é justamente o ΔH da reação global. Então, eu tenho a reação global, que é o sódio com cloro, produzindo o cloreto de sódio, e o ΔH é igual a X. Então, eu quero saber quanto que vale isso daqui. E aí, a segunda pergunta, galera, é assim, olha, classifique a reação de produção de cloreto de sódio com base na variação da energia envolvida no processo. Essa segunda pergunta aqui, eu não sei se você está reparando que se eu começo aqui em cima e a setinha está dizendo que eu vou para baixo, então eu estou perdendo energia. Galera, a segunda pergunta, ela, na minha avaliação, ela é bem mais fácil de responder do que a primeira, que envolve cálculo e tal, não é difícil. Ali é mais trabalho do que dificuldade, né? Mas a segunda pergunta, ela é bem fácil de responder. A gente já vê que é uma reação exotérmica. Por quê? Porque pensando no patamar de energia, eu começo aqui em cima e vou aqui para baixo. Então eu estou perdendo energia, tá? Mas enfim, agora que eu expliquei para vocês que é uma reação que libera calor, né? Uma reação exotérmica, vamos fazer o cálculo do valor do X. Então, como que a gente pode fazer o cálculo do valor de X? Ó, eu quero saber quanto que vale esse intervalo aqui, mas eu tenho como calcular tudo isso daqui e eu tenho como calcular tudo isso daqui. Aí o que acontece? Se eu sei quanto que vale daqui de cima até aqui embaixo e eu consigo saber esse pedacinho, se eu fizer a diferença dos dois, eu descubro o valor do ΔH ali da reação global, tá? Então vamos fazer assim, olha, vamos começar da etapa 1 até a etapa de número 3, que é quando eu vou absorvendo energia até chegar aqui no topo, né? Então vamos lá, ó, 100
107,3 kJ, eu vou somar com 122 kJ e aí depois eu vou somar com 495,8 kJ. Então tudo isso daqui em vermelho, né? E aí por acaso, né, eu tô fazendo com a cor vermelha aqui, né? Foi sem querer mesmo, mas aí vai ajudar a gente para poder entender melhor. Então esse pedaço todo aqui que eu estou subindo ali em níveis de energia, o que eu tenho? Ao fazer o somatório vai chegar num valor de 725,1 kJ. Então, galera, toda essa parte aqui a gente acabou de calcular sabendo que vale 721,5 kJ. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto que vale tudo isso daqui. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui, que é, ó, vamos pegar menos 348,6 e vamos somar com, então vou botar aqui direto negativo, né? Como vai somar, não vai trocar o sinal. Então menos 787,0, vamos botar direto aqui quilojoules, né? Então fazendo o somatório disso daqui, a gente chegaria num valor de menos 1135,6 kJ. Beleza? Então a gente acabou de descobrir quanto que vale isso tudo aqui em azul. Então vamos parar para fazer o raciocínio. Vamos fazer o seguinte, olha. Se daqui do topo até lá embaixo, toda essa variação aqui é de menos 1135,6 kJ, eu queria que você que está vendo o vídeo, imagina comigo, se eu estou partindo daqui de cima, ó, nesse lado aqui em vermelho. Se eu estou partindo daqui até lá embaixo, até aqui onde eu parei, cara, o valor vai ser o mesmo. Só que aí, o que eu quero propor para você? Imaginar o seguinte, se aqui tudo eu teria uma perda de 1135,6 kJ, eu já sei que esse pedaço aqui é 721,15. Esse pedacinho aqui, ó, esse X mais o 721,5 vai bater os 1135,6 kJ. Então, olha o raciocínio. O X mais os 725,1 kJ vai ter que dar 1135, inclusive faltou umzinho aqui, ó, colocando 1,6 kJ. Logo, X é igual a 1135,6 kJ. Esse daqui passa para o outro lado negativo, menos 725,1 kJ, tá? Logo, X é igual a 410,5 kJ. E aí, galera, esse valor de 410,5, dentro dessa visualização aqui, ele saiu como um valor positivo, mas é legal que você entenda que nessa visualização que eu fiz, ó, se eu tô partindo daqui de cima e tô indo aqui para baixo, esse X, né, eu tô perdendo energia. Então, o valor do ΔH é menos 410,5 kJ. Só que aí tem gente que tá vendo aqui o vídeo e talvez ficou meio perdido aqui, não entendeu qual foi a parada. Então, o que eu poderia pensar aqui para poder talvez organizar melhor o cálculo? Simplesmente somar todas as energias, somar todo o caminho, tá? Eu resolvi de um jeito, agora eu tô resolvendo de outro. Então eu vou fazer assim, ó, olha o outro jeito que eu poderia resolver essa questão para quem por acaso ficou sem entender. Eu poderia fazer assim, ó, o valor do X, né, já que é o ΔH, é igual a, aí eu vou pegar todos esses valores aqui e vou somando, já que eu tô subindo, eu tô somando. Inclusive tá até positivo aqui, então eu vou pegar esses valores em vermelho e vou colocar aqui, tá? Então acompanha, ó. Bom, então coloquei aqui todo mundo, tá vendo? Aí agora o que eu vou fazer? Já que eu fiz todo o cálculo até chegar aqui em cima, agora eu vou continuar o cálculo até chegar lá no final, colocando esses valores em negativo, ó. Vou seguir o padrãozinho de cor aqui para vocês. Menos 348,6 kJ, menos 787 kJ, tá? Então a gente está somando todo o caminho, ó. Ganhou energia, depois perdeu energia até chegar aqui embaixo, tá? Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Esse xzinho é igual a quanto que vai dar o somatório disso tudo aqui? 725,1 kJ. E aí continua a conta, tá, galera? Eu só mudei de cor aqui, mas continua a conta. 725,1, esses dois aqui somados vai dar menos 1135,6 kJ. Logo, xzinho é igual a menos 410,5 kJ, tá? Essa segunda forma aqui é uma maneira um pouco mais formal para
para você poder visualizar a mesma resposta que a gente chegou anteriormente, beleza? Então é isso, galera. Eu resolvi aqui de duas formas possíveis para fazer com que todo mundo possa entender aí essa segunda parte. Lembrando, se eu estou com a variação de energia lá no final negativa, é uma reação exotérmica. E aqui por esse diagramazinho aqui, eu tô vendo se eu tô se eu tô começando aqui em cima e vou até lá embaixo, então eu tô perdendo energia, é uma reação exotérmica, tá? Então é isso, galera. Questão de número 2 resolvida.